Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou João Quintero, diretor técnico aqui da Ziva. Okay? E é um grande prazer poder recebê-los aqui. Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me... Ok, recebê-los para mais uma live, né, uma Tech Live aqui da Ziva. Comigo vai estar o Carlos Wróblewski, nosso executivo de negócios. E a gente, mais uma vez, aqui está recebendo um time peso pesado, né? Daqui a pouco eles vão se apresentar aí, vocês vão ver que a gente continua elevando a barra aqui nos nossos debates, ok? E isso é sempre uma grande satisfação, né? Então, mais uma vez, a gente tem o objetivo aqui de trocar informações e conversarmos no dia de hoje sobre um tema que está aí, né? Está batendo na porta de todas as empresas, que é a implementação da tal Lei de Proteção Geral de Dados. Okay? Daqui a pouco a gente vai ouvir dos nossos convidados aqui se eles acreditam que ela vai ou não vai, né? Mas está aí, está para acontecer. Então vamos conversar bastante sobre como ajudar a empresa a implementar isso da melhor maneira possível. Como sempre, nós estamos transmitindo a live aqui pelo nosso canal de YouTube, ok? Assim que terminarmos essa transmissão, essa live ficará disponível lá no canal, assim como as outras já estão, ok? Nós estamos hoje aí vocês estão conseguindo enxergar aí na nossa transmissão, no canto inferior esquerdo, tem aí um QR Code, que, mais uma vez, né, a gente está trazendo aqui para esse espaço a oportunidade de colaborar, né, com entidades que estão buscando também trabalhar nesse tempo de pandemia. Particularmente, nós aqui na Ziva acreditamos que a educação transforma o mundo, né? Então a gente tem buscado apoiar entidades que estão lidando com o processo de transformação da educação no Brasil. Particularmente, nós estamos apoiando uma campanha agora do Instituto Ação Educação, que é uma entidade que trabalha com reforço escolar aqui na Zona Sul de São Paulo. Tá com aproximadamente 110 alunos inscritos esse ano. Os alunos, nesse momento, estão fazendo aula remota também, né, com todas as dificuldades que esse período tem trazido, mas o Instituto está com uma campanha para buscar criar uma terceira sala para, no momento de volta, receber e desenvolver ainda de uma maneira melhor o trabalho com essas crianças. Então, quem puder colaborar, é só usar o QR Code. Quem quiser conhecer mais, tem o link aí também para o Instituto Ação Educação, ok? Bom, eu estou aqui hoje com o Bruno, da CyberArk, o Danilo, da Cloud Target, e o Marcelo Landi, da Coffee Bean, ok? Bem-vindo, pessoal. Eu vou abrir espaço, né, para que vocês mesmos se apresentem rapidamente, para que a gente possa, logo em seguida, começar o nosso bate-papo. Então, Bruno. Bom, boa tarde, pessoal, né? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, time Ziva. A gente está aí nessa parceria recente, né? Eu sou responsável comercial pela unidade de governo Brasil da CyberArk e atendo alguns clientes também no segmento privado, né, em diversas regiões do Brasil. E a CyberArk, né, para quem não conhece, é uma empresa israelense que já tem 20 anos de estrada com foco em segurança, né, de acessos e identidades no geral, sendo privilegiados ou não. Tá? A gente tem uma presença forte no Brasil já há algum tempo, né, e temos uma série de iniciativas, naturalmente, né, quando se fala em segurança, no sentido de atender aí alguns quesitos, alguns pontos, né, da LGPD, né, assim como a gente já atende a GDPR lá fora, né, e a ideia é estar aqui colaborando para esse debate aí. Ok, obrigado, Bruno. Danilo? Pessoal, uma honra estar com vocês aqui, discutindo um assunto tão importante, que, como vocês acabaram de iniciar também, vamos ver se vai para frente ou não, como é que vai ser esse
um ambiente que a gente já conhece, né, que é o nosso Brasil. A gente vai justamente conversar sobre isso, falando um pouco de mim. Eu, como vocês disseram, sou gerente de arquitetura e projetos aqui na Cloud Target. A Cloud Target é uma parceira Microsoft, uma Gold Partner que a gente fala Microsoft, especializada em segurança, basicamente, a parte de Cloud Platform e Cloud Productivity. Então, a gente é Gold nessas 3 plataformas dentro da Microsoft. A Microsoft também nos enxerga como um grande parceiro de segurança. Então, a gente, dentro da Microsoft, os próprios colaboradores, os funcionários, nos enxergam muito bem posicionado na parte de segurança. Então, em épocas de pandemia, a gente está sendo bem acionado enquanto os comércios e os shoppings e os outros comércios em geral estão em pânico de, pelo amor de Deus, pandemia, agora que a gente vai fazer, tem que demitir gente. A gente, pelo contrário, está contratando. Então, a gente tem aqui praticamente 5 vagas abertas, fora algumas 2 ou 3 vagas de estagiário para contratar na Cloud Target. Então, a gente está crescendo cada vez mais nesse cenário de cada vez mais precisar de segurança, e aí entra a pandemia, LGPD, a parte de segurança. Então a gente ajuda bastante as empresas nesse sentido também, e agradeço a oportunidade de estar aqui também. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Landi, eu sou vice-presidente de vendas e alianças global da Coffee Tech. A Coffee Tech é uma empresa que trabalha na parte de gerenciamento de acesso e identidade, tanto para ambientes corporativos. A gente também tem uma divisão que faz a parte de gerenciamento de acesso e identidade no ambiente de Wi-Fi. É uma empresa, a Coffee Tech é uma empresa americana, a nossa matriz fica na Califórnia, nós temos operação na Europa, assim como a CyberArk também falou, nós temos bastante clientes hoje trabalhando dentro do mercado europeu. Então nós temos clientes hoje que nós já atendemos com a questão do GDPR. E aqui no Brasil nós temos 2 unidades, uma em São Paulo e outra em Campinas, até para poder fazer adequação do produto, tropicalização, etc. Somos um parceiro da Ziva, um parceiro aí recente, acho que tem quase 1 ano aí de parceria junto com vocês, e um prazer aí poder estar participando e falando um pouquinho desse hot topic, né? Todo mundo está falando sobre LGPD. Eu acho que praticamente toda a conversa que eu tenho com clientes, e se você perguntar qual é a prioridade deles hoje, eles vão te falar provavelmente que seja LGPD, ou alguma coisa relacionada a LGPD. Então, obrigado aí pelo convite, espero que seja um excelente bate-papo aí, que possamos esclarecer bastante coisa aí, pessoal que está assistindo. Olha, ainda acontece esse tipo de coisa de não ligar o microfone, tá? É a frase mais falada nas reuniões online hoje em dia. Normal, todo mundo já sabe. Verdade. Então, trouxemos aqui representantes profissionais que já têm essa experiência de usar a lei, né? De estar convivendo, né? A lei na Europa já está rodando há mais de 1 ano. Ok? Então, é um pouco disso aí que a gente vai querer ouvir também, né? A gente aprende muito mais com o que não dá certo do que com o dá certo. Okay? Então, talvez, não só trazer os casos de sucesso, mas alertar para aqueles pontos em que precisa de mais atenção, né? Então, é isso aí, né? Estamos prestes a disparar esta lei, né? Se tudo der certo, a partir de agosto agora, ela começa a vigorar, apesar de ainda não se imaginar as sanções financeiras, né? Mas já vai se começar a cobrar aí um compromisso das empresas, né? E a gente ouviu há uns 15 dias atrás alguns executivos sobre esse tema. Então, como o Marcelo falou, eu vou conversar com os meus clientes e eles estão sempre tratando esse tema para o debate. E foi isso que aconteceu. Conversamos com alguns executivos e eles disseram, puxa, João, estou aqui preocupado com essa tal de LGPD. E uma das primeiras preocupações que eles trouxeram para a gente cara, eu gostaria que a minha área de TI me dissesse se eu estou aderente ou se eu não estou aderente, o que eu preciso fazer para saber se eu estou aderente. Eu fui assistir algumas apresentações de advogado e esses caras me apresentaram uns números absurdos lá para eu saber se eu estou aderente ou não. Então, talvez começando aí com você, Danilo,
É muito caro, cara, saber se eu estou aderente ou não estou aderente, demora muito, é muito complicado esse negócio? Isso é um assunto extremamente delicado, né? Porque às vezes a gente já passou por isso aqui, a gente já fez o assessment que a gente chama aqui internamente de LGPD em mais de 20 clientes. Então o cliente acha que a gente está, não, mas precisa de tudo isso? É sério mesmo que precisa de tudo isso? Não, não é possível que precisa de tudo isso. Não, mas não dá para encurtar. É aí que tá, aí, você quer um assessment ou não quer? É um assunto muito delicado para a gente falar e para o cliente, para ele entender. Então, a gente começa numa reunião, no que a gente chama de kick-off aqui, né, inicialização do projeto, justamente falando, é necessário, a lei exige, a gente precisa fazer o assessment. E o valor, obviamente, cobrado sobre isso exige muito esforço, né? A gente precisa analisar o ambiente, saber do que se você está dentro ou não, como é que está sendo os relatórios, como é que estão as informações pessoais dos colaboradores, dos profissionais que, de repente, enviaram um currículo para a empresa, para o RH, para uma vaga de estágio, de repente aquele currículo está lá no computador, nos meus documentos da analista de RH, e aí, está protegido, não está? Se de repente o funcionário, o colaborador bater lá, mandar um e-mail para você, por favor, eu quero minhas informações que estão dentro da empresa. Você sabe falar como é que estão, se você está dentro, você consegue passar para esse colaborador, para esse ou esse funcionário, ou esse candidato a funcionário, se você sabe os dados que você tem interno dele, então, e aí fica um assunto muito delicado. Eu costumo falar para os clientes que depende muito até onde ele quer ir. Por isso a gente, inclusive, divide em fases, porque se a gente falar do assessment, da implementação e da revalidação, né, contínua que precisa ter, é um projeto extremamente grande e assusta. Então, a gente já aprendeu que não fazemos isso mais. Apresentar o fase 1, fase 2 e fase 3 num primeiro momento, o cliente já sai correndo pela porta, falando, obrigado, Danilo, deixa eu tomar a multa que é mais fácil, que é péssimo isso. Então, a gente sempre fala primeiro do assessment. E aí, o assessment é muito importante porque dá uma visão, é justamente o que você falou, João, dá uma visão, fala assim, opa, peraí, eu estou totalmente fora, eu preciso realmente entender, eu preciso realmente me adequar, usar as ferramentas necessárias para me adequar, contratar o tal do DPO, que a gente tem agora famoso, agora você vai ver, todo mundo é DPO em alguma coisa, abre o LinkedIn, todo mundo lá, DPO, e aí, que precisa desse cara mesmo, vou terceirizar esse DPO, então esse assessment em relação ao benefício, custo-benefício, o cliente começa a sair da reunião e fala assim, tá barato. O benefício que a gente dá e a visibilidade que a gente dá para ele desse assessment é muito grande. Então, a gente mostra para ele em números, até a gente se baseia muito em números, então isso eu achei muito importante. Ele entende que aquilo acaba sendo barato mediante o impacto que ele pode ter, não só de multa, né? Primeiro, todo mundo falando multa, governo, não, mas hoje visibilidade, queimar uma marca hoje em dia, redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, queimar uma marca social, de repente falar assim, poxa, eu liguei para a Vivo e a Vivo não me deu minhas informações que eu tenho, minhas informações lá dentro. Pronto, queimou a Vivo, é contra as informações, é uma empresa que não obedece às leis, então queimar uma marca hoje em dia é muito delicado, é muito fácil. Um post que é publicado no Twitter e recompartilhado, de repente cai numa celebridade, e a celebridade vai lá e recompartilha isso e fala assim, poxa, aí queimou uma marca. Então, às vezes, eu costumo falar para o cliente, parece que é caro, mas não é. Tá barato, vai por mim que tá barato. Essa é a minha opinião sempre sobre isso, quando eu falo para os clientes, João. Legal. E, Marcelo, pois, Bruno, assim, aí quando vocês vão, vocês vão entrar com uma certa solução lá no cliente, vocês consideram isso? Perguntam para o cliente se ele já fez esse levantamento, se ele já sabe em que ponto que ele está, quer dizer, você vai entrar como mais um componente, mas dentro de uma área que já foi estudada. Como é que você vê isso, Marcelo? Então, vamos lá. Legal que o Danilo falou da questão do assessment, etc. Sempre que a gente procura fazer um trabalho com o cliente, para a gente é muito importante entender em que fase que ele está da questão do entendimento da LGPD e em que fase que ele está do que diz respeito ao levantamento das necessidades dele, né? A LGPD é uma coisa muito complexa, envolve várias coisas, e é uma coisa nova, né? Se a gente pegar hoje aqui no Brasil, por exemplo, o LGPD está começando do zero.
Se a gente pega o GDPR na Europa, eles tiveram os mesmos 2 anos, só que a lei europeia, desde 1995, já tinha, né, legislações sobre a questão de tratamento de dados. Então, o que a gente acaba vendo bastante é as empresas procuram fazer esse assessment. Esse assessment é um assessment não só tecnológico, mas existem várias questões legais também, né? Então, existem empresas especializadas para isso. A gente faz bastante interação com DPOs, né, de empresas, sejam DPOs da própria empresa, que hoje é um cargo novo, né, nas empresas, tem alguém como DPO, ou eles acabam terceirizando, pegando de empresas especializadas nessa questão de LGPD. E o que a gente acaba fazendo, no nosso ponto de vista de tecnologia, é entendendo que tipo de processo que eles têm, o que foi dado em relação à parte do assessment, né, pelo DPO, ou seja lá o que for, e tentar, que é o mais importante, que muita gente não sabe, mas para que você esteja compliant com o LGPD, você precisa informar o para que você precisa do dado do usuário, né? E esse porquê que você precisar do dado do usuário, ele tem vários enquadramentos dentro do LGPD. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas acabam não sabendo, que é, você hoje tem 10 hipóteses, nas quais são hipóteses legais, nas quais você precisa se enquadrar em qualquer uma delas, não precisa ser nas 10, mas pelo menos uma dessas hipóteses legais da LGPD, para que você possa estar compliant. E uma delas é a questão do consentimento. Então, se o usuário te der um consentimento, né, mediante fornecimento de consentimento do titular dos dados, você já está compliant com a questão da privacidade do LGPD. E essa é uma tecnologia que, para nós que trabalhamos com a parte de gestão de identidade e acesso, a gente consegue prover, que é essa ferramenta, tecnologia, para que ele esteja enquadrado dentro dessa normativa do consentimento, que a gente faz toda a parte de gestão de identidade e acesso. Existem coisas aí relacionadas aos artigos da lei, por exemplo, o usuário ele precisa consultar, excluir os dados, etc. Então, para tudo isso, precisa de tecnologia. Então, resumidamente, a gente procura entender o que foi feito através do assessment, mas a nossa empresa, né, nossas empresas aqui, nós não somos empresas de assessment jurídico, mas o que a gente tenta colocar para os clientes é o que a tecnologia consegue te ajudar e quais artigos da LGPD que a gente consegue atender dentro da tecnologia que a gente oferece, tá? E aí uma outra coisa que o Danilo falou que achei bem interessante é questão do valor, né? As pessoas falam, LGPD, tecnologia é caro. Cara, na realidade, a gente está muito acostumado a falar sobre ROI, né? Então, qualquer empresa quer saber ROI. Coisas intangíveis, primeiramente, não tem ROI. Segunda coisa, LGPD é uma lei. Diferentemente das leis que a gente está acostumado, que as leis falam o que você não pode fazer, LGPD é um compliance. Né? O que é a diferença do compliance para uma lei normal? O compliance fala que você precisa seguir regras, né? Uma lei normal fala, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode fazer isso, aquilo. Compliance não, você é obrigado a fazer isso, aquilo. Você tem que seguir normativas, né? E se você não seguir, você tem a punição. Qual que é a sanção hoje da LGPD? Qual que é o ROI? Quanto que é 2% do faturamento da sua empresa? Primeira percepção a gente tem que fazer. É tanto. Uma empresa é única, é um conglomerado, então junta tudo. Ou então até 50 milhões. Então, quer dizer, depende do ROI. Se você não tomar atitudes, não criar ferramentas para proteger esse dado, você estiver fora do compliance, o ROI vai ser negativo em pelo menos 2% do faturamento da sua empresa ou num limite aí de 50 milhões de reais, que é o que prevê a lei. Tá bom? Então, Bruno, e aí, em cima do que o Danilo e o Marcelo falaram aí, fico imaginando que o seu trabalho vai mudar, né? Porque antes você chegava lá e ia apresentar a linha de produtos da CyberArk, né? Falar como é que encaixava para resolver determinados problemas. Agora você faz parte de um todo agora, né? E o discurso mudou mesmo? Como é que você se apresenta para o cliente? Isso mudou? Isso mudou, com certeza. Na verdade, assim, a gente passou por uma fase de adequação natural, né? Como o pessoal comentou, né? O Marcelo e o Danilo, o conceito ele é bem amplo, né? Ele é um conceito muito mais jurídico, né? Legal, em que a tecnologia é um apoiador, né? Para atender as demandas. E a gente, na verdade, quando a gente falava de tecnologia, até um tempo atrás, a gente já atendia a questão conformidade, né, na essência. Então, a gente já atendia uma série de questões de conformidade associadas a trilhas de auditoria, né, de
empresas públicas, SOX, né, PCI, RIPA, etc. E agora a gente, na verdade, trouxe mais um ponto de conformidade, né, para a discussão, que precisa ser atendida, né, e que a gente já tinha uma certa adaptação para o conceito do GDPR, né, que a gente comentou anteriormente, né, a empresa tem sua presença, né, forte na Europa já há alguns anos também, e a LGPD, na verdade, a gente tropicalizou um pouco mais, né, a GDPR, vamos tratar assim, e a nossa abordagem, com certeza, passou a ser muito mais colaborativa na questão da conformidade, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela passou a abarcar todas as empresas, né? Quando a gente fala ali de conformidade de PCI, SOX, etc., né, nem sempre todas as empresas têm que estar em conformidade com essas questões, né? E a LGPD não tem exceção, né? Então, todas as empresas, de fato, têm que se adequar, né, a essa realidade, e a gente tem que estar aí para apoiar o juridiquês, né, com ferramentas que suportam aí toda essa estratégia, né, para a empresa de uma maneira objetiva e simples, né, e que não gere esse desconforto que o Danilo comentou, né, de espantar o pessoal ali, né, para ser compliant, né, que é o termo aí, tá em conformidade com essa questão. Legal. E aí, Carlão? Hoje saiu no Valor o Felipe Kotler, 89 anos, uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é marketing. Estamos em tempo de coleta ativa, do maior número de dados, né? A gente que chama os dados do novo petróleo, né? Tá se falando isso o tempo todo, né? O Big Data é o mais importante. E ele falou que existem desafios, e uma das máximas dele é que a central do marketing é a satisfação do cliente. E como conciliar isso com privacidade? Né? As palavras dele, hoje publicadas, né? Hoje as empresas tentam comprar ou reunir o máximo de informações possível sobre cada cliente ou possível cliente. Elas podem aprender com o que cada um comprou antes, que mídia usa, quem são seus amigos, influenciadores e assim por diante. Tudo isso significa que a empresa pode saber mais sobre o cliente do que o próprio cliente quer que a empresa saiba dele. Isso eu estou colocando que é uma coisa de hoje. Na nossa última live que a gente estava com executivos de empresas, que a gente até tentou buscar, executivos que têm que, dentro da sua área de atuação, das suas empresas, eles têm que atuar desde profissionais que trabalham para eles, terceirizados, clientes que acessam suas dependências e passantes, que simplesmente passam por lá por alguma necessidade ou outra. Tá? Caso de aeroportos, rodoviárias, e que tem que ser atendido. Todos, sem exceção, todos apontaram que a autenticação do usuário, quer dizer, conseguir autenticar esse usuário, identificar ele, tem a questão do marketing e tem a questão da privacidade de dados. Como que a gente combina esse mundo? Como a autenticação dos usuários e a proteção de credenciais ajuda as empresas a se adequarem à LGPD? Eu vou começar essa pergunta ao contrário, vou começar com o Bruno. Bruno, qual que é o seu ponto de vista aí dessa autenticação dos usuários em todos esses níveis? Tá. Bom, com relação à autenticação, né, a gente costuma dizer o seguinte, costuma observar, na verdade, né, a gente trata o termo, aqui na CyberArk, o termo privilégio, né, e o privilégio, ele é dado baseado num processo de autenticação, né, então, cada um tem seu nível de permissionamento, de privilégio, dentro dos sistemas, dentro das redes, né, nas instituições no geral, tá, e o processo de autenticação, né, naturalmente, está ganhando força cada dia mais, né, você tem aí recursos mais avançados de autenticação, né, com capacidades analíticas, etc., para primeiro validar esses usuários, né, e depois você associar, né, o nível de privilégio que ele vai ter dentro de sistemas, dentro do ambiente de tecnologia no geral, né, e aí vem exatamente o ponto identidade, né, que passa a ter um processo, na verdade já tem um processo de autenticação
dessa identidade dentro do ambiente tecnológico, né, e você garantir o permissionamento, né, aos sistemas críticos no geral, né, e esses privilégios, naturalmente, são garantidos através de credenciais, né, de acesso. Então, quando a gente fala que o privilégio está em todo lugar, né, a gente costuma brincar o seguinte, né, quem não se perde na quantidade de credenciais, de senhas, de chaves no próprio celular, né? Imagina dentro de um ambiente de tecnologia que não para de evoluir, não para de crescer, né, não para de trazer serviços, agregar pessoas, processos, aplicações, sistemas no geral, né? Então, cada vez mais, né, tem essa questão envolvida da importância das identidades e do acesso privilegiado baseado em credenciais. E o grande ponto a gente tem, assim, existem vários cenários que existem naturalmente dentro da TI, dos acessos nos ambientes, né, dos privilégios, mas a gente costuma trazer alguns exemplos mais simples e objetivos, né, quando a gente fala principalmente de LGPD, né. A lei fala muito em determinar como os processos devem ser tratados, como a informação deve ser protegida, né, e automaticamente, quando a gente fala de informação, a gente imaginar bancos de dados, né, por exemplo. Então, existem bancos de dados diversos, né, com informações diversas em vários sistemas, e esses acessos a esses bancos, né, podem ser providos de credenciais de várias maneiras, né, e através de privilégios. Então, a gente imagina desde um processo de alguém que administra um banco de dados, com uma credencial, né, que a gente costuma dizer de DBA, né, de administrador de banco de dados, até, às vezes, um diretor que tem alguma credencial crítica, né, de algum sistema final, né, que eu não estou falando de tratativa de quem está cuidando do sistema, mas do usuário de negócio, né. Então, todas essas questões sempre estão envolvidas acesso a dados sensíveis, né. Então, esse é um ponto, com certeza, extremamente crítico, que ganhou muita força mais recentemente, né, aí com a lei, e agora, nesse cenário mais atípico que a gente está vivendo atualmente, né, mais ainda, porque os elementos, a gente costuma chamar os elementos maliciosos, né, os atacantes aí, eles estão sempre procurando o caminho mais simples, mais fácil, e eles começaram a observar que a identidade, né, ou a credencial é um caminho que está mais vulnerável mais recentemente, né, nas empresas. Todo mundo se protegeu, tem se protegido, né, com camadas de perímetros, sistemas diversos, processos de autenticação no geral, né, mas que muitas vezes a credencial acabou não sendo tratada, né, com o devido cuidado, né, e passou a ser explorada cada vez mais nesses cenários aí mais atuais, tá? Ok. Landi, e desse ponto de vista aí, que eu sei que é um foco que vocês buscam muito no mercado aí, né, marketing, como que eu coleto dados, entrego esse novo petróleo, e como que eu protejo a LGPD? Como você vê esse mundo aí? Tá bom, vamos lá, Carlos. Legal. Bom, como você falou, né, o próprio Economist, né, The Economist, ele soltou essa matéria, foi capa de matéria aí do Economist, falando que o dado é o novo petróleo. E realmente, né, o que acontece quando você tem algo valioso numa empresa, né? Hoje, cada vez mais as empresas são empresas de tecnologia, prestação de serviço, etc. O dado hoje para a empresa, ele é importante porque você vê hoje várias ferramentas de BI que estão em evidência, várias outras ferramentas para poder entender qual que é o comportamento do usuário. Né, a gente da Coffee Tech, a gente trabalha bastante com essa questão de colher informações, né, coletar dados e tentar transformar esses dados em informações, principalmente para a área de marketing, para a área de vendas, para a área estratégica da empresa, etc. O que acontece? Como o dado hoje está virando cada vez mais valioso dentro das empresas, e por que isso é valioso? Quando você pega, por exemplo, nós temos soluções que a gente consegue tanto na hora do acesso do cliente, ele pode acessar por uma rede social, para um Facebook, para um LinkedIn, para um Instagram, por aí vai. Com isso, eu consigo identificar que o Bruno, por exemplo,
ele gosta de carro, ele gosta de carro da Honda, ele gosta desse tipo de roupa, ele está em tal lugar, ele gosta de viajar. Então, tudo isso que a gente faz na mídia social, né, existem ferramentas que a gente coleta as informações e passa para as empresas, ele faz dentro de uma plataforma de BI e acaba tendo um valor interessante para posicionamento da empresa, posicionamento de produtos, entender o perfil de cada usuário. Como o dado hoje está cada vez mais valioso... Um minutinho, Landi. Uma coisa nessa questão, eu entendo, mas as empresas vão podendo continuar coletando com a LGPD? Essa é a questão, porque o pessoal está em dúvida. Eu posso continuar coletando ou não? Sim, mais uma vez, você precisa mostrar o porquê que você vai coletar o dado. E que tipo de dado você precisa. Por exemplo, se eu vou mandar um mailing para o Carlos, eu preciso saber qual tipo de comportamento, religião, opção sexual e por aí vai. Não precisa. Se é para mandar um e-mail, eu preciso saber o e-mail dele e o nome, nada mais. Então, para tudo isso que a gente está pegando de informações, a gente precisa explicar o porquê. E aí volta naquilo que eu falei no começo, né? São 10 diretrizes que existem na LGPD e você precisa colocar dentro, se enquadrar em uma delas. E dentro da tecnologia de acesso, o que a gente ajuda nas empresas para que eles possam trabalhar esse dado é ter o consentimento do usuário, né? Então, consentimento hoje é importante. Se você precisa acessar dados ou tratar dados de clientes, você precisa ter o consentimento dele. Essa é a primeira coisa que toda empresa precisa se adaptar. Existem artigos, né, o artigo 7º e 8º, se não me engano, da LGPD, fala especificamente na parte de consentimento. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, quando faz a autenticação do usuário, vai coletar dados dele, é ter a certeza de que a gente provê uma ferramenta para o usuário para que ele faça consulta, atualização e exclusão de dados. E aí vem um ponto importante. Quando a gente fala em exclusão de dados, a gente fica perguntando, poxa, mas eu tenho o João dentro da minha plataforma, mas o João pediu para excluir os dados dele. Só que eu preciso emitir nota fiscal porque ele comprou algo da minha empresa. Eu vou ter que excluir ele do RP, do CRM, de tudo? Resposta, não. Existem normas dentro da LGPD que falam, se o usuário está pedindo a exclusão, e essa exclusão foi relacionada ao consentimento dele para mandar mail, etc., é só isso que ele precisa excluir. Por quê? A LGPD, ela não sobrepõe outras leis. Então, existe uma lei fiscal. Se eu emito uma nota fiscal para o João, eu preciso manter essas informações dentro da minha base de dados. Então, eu não preciso excluir. E engraçado, pessoal, que muita gente que conversa com a gente não tem essa visibilidade. Então, eles falam, poxa, o cara vai pedir para excluir, então sua ferramenta tem que falar com o meu RP para tirar tudo. Não, de maneira alguma. Relação fiscal é importante. Se você é um médico, precisa saber o diagnóstico do teu cliente ou doenças passadas, você ainda precisa ter essas informações. O que a gente acaba fazendo para as empresas, tá? Existem outros pontos aqui que eu não quero me prolongar muito, mas dentro da LGPD você precisa ter o registro, precisa ter a parte de logs, a parte de segurança, como o próprio Bruno falou. Então, prover aí uma autenticação segura com um fator, multifator de autenticação, uma base de dados criptografada e por aí vai. Trabalhar com empresas que têm a parte de cloud, toda a parte de segurança e por aí vai. E aí vem uma outra parte importante para a gente, que é como que você faz esse portal de autenticação. Então, o que a gente acaba pedindo para que as empresas façam é criem um portal de autenticação só para a questão do LGPD. O que seria isso? Você vai criar uma base de dados, que nessa base de dados, todos os usuários que vão autenticar na sua rede, por exemplo, os usuários externos, os clientes, eles passam por essa base e autentica, ali você tem a parte de consentimento. Se precisar fazer exclusão, faz a exclusão somente nesse portal de consentimento. Isso é uma prática muito comum, tá? Dessas empresas que, principalmente na Europa, a maioria das empresas na Europa, quando você entra como cliente em qualquer e-commerce dele, ou de repente num website, no próprio portal da empresa, ele tem uma base de dados específica só para a parte de consentimento, que ali ele está dentro do GDPR, e aí fora disso você tem acessos às outras plataformas. Então, essa é a maneira que a gente acaba trabalhando com as empresas aqui no Brasil, e a gente está vendo que está sendo muito bem sucedido, as empresas estão adotando esse tipo de procedimento também. Danilo, eu queria te colocar aqui nessa questão, mas com um contexto um pouquinho diferente. Bom, comprei uma solução, instalei uma solução, gastei milhões em tecnologia, algum dado vazou. Seja por uma invasão, seja por um erro humano, seja por um erro técnico, o dado vazou. Estou perdido. Aquele tanto que eu gastei em tecnologia é atenuante, me ajuda, faz alguma coisa? Como consultoria nessa área para as empresas que
estão buscando se adequar à LGPD. Qual é a tua resposta que você dá para esse cliente nesse momento? Automação. Para mim, o principal ponto que eu poderia tranquilamente colocar uma pessoa aqui na frente da Cloud Target e falar o seguinte, ó, você fica aqui na frente da Cloud Target, se alguém vier aí perguntar se tem dado pessoal, você vem aqui dentro, mexe em todos os computadores aqui da Cloud Target, vê se tem, vai dar um find lá, João da Silva, e vê se tem os dados dele, depois você volta para a pessoa e fala para ela se tinha dado do João da Silva ou não. Humanamente impossível. E até como justamente o Marcelo disse, vem a tecnologia para nos ajudar. E aí, justamente, quando eu falo para o cliente, falo assim, ó, o que pode te ajudar, a tecnologia, justamente automatizando todo o processo. Como assim automatizando todo o processo? Como você disse, Carlos, vazou alguma informação, a gente tem que fazer de uma maneira proativa esse vazamento de informação. Muitas empresas hoje fazem isso já, né? Eu acho que, se não me engano, a Adobe fez isso recentemente, vazou usuário e senha de alguns usuários, ela proativamente foi na imprensa e falou, pessoal, a gente teve um problema de dados aqui, vazaram informações de usuário e senha de vários colaboradores, de vários usuários da plataforma, da cloud da Adobe, troquem a senha. Então, a empresa já tem que ser, não, mas eu vou falar que eu errei. Muitas empresas, a gente tem essa visão ainda, de falar, nossa, mas eu vou falar que eu errei, que vazou meus dados, que aconteceu exatamente, faz acho que um ano e meio, mais ou menos, com o Banco Inter, que teve justamente isso, de vazou informações e o Banco Inter ficou batendo o pé, não vazou. E aí, o hacker, né, que foi assim, vazou sim, tá aqui, ó, vazou um monte de informação. E aí, poxa, e aí você passa duas coisas, né, você passa por mentiroso e passa justamente por um ambiente totalmente inseguro. Então, peraí, como que a gente ajuda nesse sentido? Você tem que saber que essas informações foram vazadas, que essas contas, usuários, informações, ou seja, o que seja, foram vazadas e tem uma ferramenta que te ajude nessa automação, ou seja, vazou, já tem que ter uma ferramenta interna que automaticamente já envie para o usuário e fala assim, opa, um e-mail que seja, obviamente, mais rápido, ó, teve um problema no nosso ambiente, as suas informações vazaram, eu recomendo que você clique aqui e altere sua senha. Então, obviamente que você não vai pegar, tem empresas que já fizeram isso também, de ligar, fazer, ó, a gente teve um problema, que depende muito do ambiente, né? Grandes empresas, obviamente, automação, mas, Danilo, pequenas empresas, então, você recomenda ligar? Não sei, você pode, de repente, separar os seus top 10 clientes e falar assim, opa, Joaninha, tá aqui, ó, nossos top 10 clientes, ligue para eles e fala que a gente teve um problema. A gente teve um problema assim, liga, já manda o link para ele, WhatsApp, e-mail, SMS, não sei, já peça para eles justamente mudarem a senha, e os outros clientes, que de repente está na base, vazar as informações, vão mandar um e-mail para todo mundo. Ou, já tiveram empresas também que fizeram isso, já colocaram direto no site, ou a gente teve vazamento de informação, clique aqui para tomar essa ação, trocar isso. Tem até um site, eu não lembro o nome, inclusive me interrompam, tá? Que não seja um monólogo. Bruno, Marcelo, Carlos João também me interrompam sem problema nenhum. Então, justamente que mostra, eu acho que é Password Hack, alguma coisa assim, que você coloca o seu e-mail e ele te fala quais são as plataformas, se você corre risco em alguma das plataformas que você teve alguma informação vazada. Ele fala assim, opa, na Adobe, opa, teve sim informação vazada, troque a senha. Então, ele te mostra justamente as plataformas que você, de repente, teve esse problema de vazamento de informação. Então, é um assunto delicado que, justamente como eu disse, né? Poxa, eu vou falar que eu errei? Fale que você errou, não tem problema nenhum. Hoje o mercado já entende isso, a gente tem exemplos muito claros no mundo inteiro disso, de empresas que admitindo, assim, a gente teve um problema realmente de vazamento de informações, não tem problema nenhum em reconhecer isso. Então, isso, inclusive, até falando um pouco Facebook, né, como o Bruno e o Marcelo disseram, é o que justamente acho que desencadeou tudo isso, né? O uso das informações descaradamente. Hoje, por exemplo, se eu falar que drone, se vocês estiverem com o seu celular do lado aí, garanto para vocês, amanhã, se vocês entrarem no seu Instagram, vai ter um anúncio de drone lá, de alguma empresa de drone. Por quê? Porque agora os celulares, tá tudo conectado, então escutam, se você escuta podcast, já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu estou escutando um podcast e de repente está falando sobre, sei lá, cordão de crachá, e de repente está falando sobre a qualidade, que arrebentou, e de repente estou lá no Instagram,
cordão de crachá. Nossa, aí você pensa que é um déjà vu, né? Nossa, será que eu falei sobre isso antes, ontem? Não falei. Mas tá lá, o cordão de crachá no anúncio do Instagram, porque de repente alguma ferramenta falou com isso e aí escutou. Então é muito delicado isso. E a lei é para isso mesmo, é para brecar essas empresas que usam, como vocês disseram, né, dados como petróleo descaradamente, justamente brecar. Fala, peraí, só porque eu procurei um tênis da Nike, eu não quero ficar olhando todo o anúncio, todo o site que eu visito, ficar lá, tênis da Nike, tênis da Nike, tênis da Nike. Poxa, não, chega, vamos lá, pessoal. Eu quero ver bloquear isso. Então, por isso que até os navegadores famosos hoje, o Tor, né, que é o mais famoso deles, que fala assim, chega, os famosos janelas private, né, private window que a gente tem do Chrome, do Edge, das outras, dos Firefox, estão cada vez mais sendo usadas justamente por causa disso. As pessoas cansaram de ficar, poxa, eu não vou pesquisar, não vou nem pesquisar no Mercado Livre lá, uma batedeira, porque eu não quero receber toda hora, ficar recebendo toda hora anúncio de batedeira. Vou usar o meu celular. Já era. Se você pesquisar no celular, vai aparecer no seu computador e não tem jeito, você não tem escapatória. As pessoas vão lá e recorrem para a janela privada, que, confesso para vocês que eu já usei janela privada e já apareceu um anúncio de uma coisa que eu fiz na janela privada. Ou seja, estamos entregues, né? Eu sei lá, quando eu participo dessas conversas com vocês, bom, eu tenho meu lado assim, que ou você desencana, né? Toca a vida, segue a vida, ou então você não usa mais computador, né? Desliga tudo, desconecta tudo. Mas como a gente sabe que não é por aí, né? A lei, de certa forma, como acabou de dizer o Danilo, vem para colocar um pouco de ordem, né? Mais disciplina. Agora, vamos imaginar o seguinte, cara, nós temos lá um monte de amigos aí que são responsáveis por como dizem o CFO das empresas, né, gastar dinheiro. Cara de tecnologia é o cara que só gasta dinheiro. Ele chega na minha sala, só vem apresentar conta, a cada 6 meses saiu uma nova versão do Windows, não sei das contas, e ele diz que eu tenho que mudar. Bom, vocês acreditam que a vida desses nossos amigos vai ficar mais fácil agora? A lei vai dar mais argumentos para que ele possa, sabe aquele firewall que era caseiro, né? Agora não, cara. Poxa, agora eu vou conseguir aprovar realmente um orçamento para fazer a proteção da minha empresa de uma maneira mais adequada. Você acredita, Marcelo, que a vida dos profissionais de TI vai ficar mais fácil ou não? Eu vou fazer uma analogia bem rápida aqui com a questão do bug do milênio, né? A gente teve um bug do milênio lá em 99 para 2000 e realmente foi um processo diferente, mas era um processo de tecnologia que as empresas falaram, todo mundo vai parar, vai virar o ano aqui, vai zerar tudo, vai perder todos os dados, vai parar tudo, né? Eu diria que o LGPD para as empresas não é um bug do milênio, que não é uma questão só de tecnologia, mas é algo muito parecido. Né? Então, as empresas hoje, elas estão priorizando investimento para a parte de LGPD. E dentro da parte de LGPD, a parte de tecnologia é uma parte extremamente importante. Né? O Bruno falou agora há pouco aí sobre a questão da segurança, de cybersecurity, etc. Né? O Carlos falou bastante aí da questão né, sendo dado o novo petróleo. Sendo o novo petróleo, vai estar todo mundo atrás do petróleo para ganhar dinheiro, né? Você pegar uma base de dados hoje de qualquer empresa, você consegue revendê-la, né? Fora a questão da exposição da empresa, de saber que os dados foram vazados. Então, você tem várias coisas que você consegue suprir isso com a questão da tecnologia. Então, no meu entendimento, e até pelas empresas que a gente vem conversando, eu estou vendo que cada vez mais a área de tecnologia está sendo envolvida. A parte do DPO, bem, o próprio DPO, né? O DPO ele pode ser tanto uma pessoa da área de tecnologia como uma pessoa da área jurídica também. Então, a tecnologia, se você olhar para todo o processo do LGPD, está envolvido. Né? O Danilo falou, todas as informações, cara, você vai no escritório comercial e você faz o seu cadastro na recepção, o LGPD está começando ali. Né? A empresa é responsável pelos dados das pessoas que estão entrando ali. Tudo isso tem uma tecnologia envolvida. Você fazer o cadastro, você tira foto, você tem fingerprint, você tem uma base de dados. Então, tudo isso precisa ter uma proteção para que os dados não sejam vazados. Né? E hoje, o dado pode ser vazado por um sistema que foi hackeado, por um funcionário que pegou essas informações. Então, a única maneira de você prever
se prevenir, desculpa, não prever, mas se prevenir que o dado seja hackeado, que seja vazado, é através do uso da tecnologia, tá? Essa é a única maneira. Tem um estudo que eu li, eu não lembro exatamente de quem foi, mas falava de que as 500 maiores empresas do mundo, elas seriam hackeadas pelo menos uma vez, né? Por maior que seja o investimento em tecnologia, mas todas serão hackeadas, de alguma maneira, as 500 maiores empresas. Então, se você pensar, se uma empresa grande consegue ser hackeada, imagina as empresas menores, né, se elas não têm essa capacidade. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, ela vai ser muito bem-vinda, cada vez mais, não só para as empresas grandes, mas cada vez mais para as empresas menores. A gente costuma falar muito de empresas grandes, de cases de empresas grandes. Com a vinda do LGPD, pessoal, não é só empresa grande, empresa pequena também vai entrar exatamente na mesma legislação, né, com uma dificuldade maior, e aí que tá, a tecnologia vai ser envolvida. Empresas que prestam serviços terceirizados de tecnologia vão estar cada vez mais trabalhando com esse mercado que a gente chama aí de SMB, né, de small business, seja lá o que for, mas a tecnologia eu vejo que vai sim trabalhar, ou vai ter uma importância bem relevante nesse processo LGPD. João. Mas aí, Bruno, outro dia eu ouvi, né, acho que eu e o Carlos ouvimos acho que foi na última live que alguém comentou, né, que bom, sou o CEO da empresa, tranquilo para resolver esse problema aí. Eu pego todas as minhas informações, todos os meus dados e ponho na nuvem, certo? Eu ponho lá na Amazon, guardo lá na nuvem, tá seguro. Os caras devem fechar aquele negócio, deve ter um monte de gente tomando conta dos meus dados lá, certo? E aí, isso é suficiente mesmo? Na verdade, aí que está o ponto, até linkando com o assunto anterior e com o que o pessoal, né, o Marcelo comentou agora há pouco, o pessoal sempre procura, quem está mal intencionado, o que está mais facinho, né? Ou o momento de maior vulnerabilidade, como o atual, né? Tem aí números diversos aí, todo dia, que saem aí no mercado de segurança, especificamente, que os ataques cibernéticos cresceram entre 400% e 600%, agora nos tempos de Covid, né? E aí, o que acontece? Cenários diversos que o Marcelo até comentou, né? Prestadores de serviços, terceiros, pessoas, processos, sistemas que vão para a nuvem, né? Que não estão mais nem dentro da sua própria infraestrutura. E acaba que é explorado exatamente o que está mais simples, mais vulnerável, né? E até no tocante a essa questão de credenciais, né, que a gente estava comentando, privilégios, etc., a credencial é o que dá o acesso, né, a qualquer coisa. Então, você pode guardar tudo lá na nuvem, né, só que aí, muitas vezes, o acesso que é dado para uma credencial, né, para aquele serviço que está na nuvem, muitas vezes está na mão de usuário, e o usuário, ele é usuário, né, a gente brinca, né, o usuário, no fim do dia, o que ele vai fazer? Pô, tá no meu post-it aqui, cara, minha senha aqui, para eu não esquecer aqui. Post-it, ou ainda, ele conecta no Facebook, na máquina dele, né? E aí o Chrome pergunta para ele, quer salvar sua senha? Ele vai lá e, sim, pô, minha senha é mega segura, né? E aí, numa campanha de phishing básica, a primeira coisa que o cara varre na máquina é a credencial armazenada em cache, né? E aí tá lá... né, o sistema de chaves, de senhas, que dá o acesso ao Facebook, e o usuário muitas vezes não tem paciência de gerenciar, de usar um gerenciador, aquela mesma senha do Facebook dele é o que dá acesso à conta dele corporativa de algum serviço que está na nuvem, né? Ou ainda, né, tem um outro cenário que é mais interessante, que você fala, pô, o pessoal da TI, né, mega seguro, desenvolvedor, né? Desenvolvedor agora está com aquela coisa de desenvolvimento ágil, né? Então, plataformas diversas, segmentando os desenvolvimentos para ganhar maior velocidade, né, no processo de desenvolvimento, usando repositórios públicos, serviços na nuvem, né, do Amazon, do Google, da Microsoft, nuvens diversas, extremamente eficiente, efetivo o processo, só que aí o que acontece? A Starbucks, esses dias, se não me engano, a Mercedes também, né, que são os casos famosos aí, sempre são citados, eles foram atacados porque um desenvolvedor divulgou o código dele numa plataforma pública, né, da comunidade, e aí ele, por descuido, deixou a chave de chamada do AWS lá no código. E aí, num repositório público, né, não precisa ser um mega hacker,
ele vai lá e dá uma pesquisa por AWS Key, sei lá, Azure Key, o que seja, né? E no repositório vai ter lá uma chamada com acesso direto, né, para o recurso que é provido pela nuvem. Então, assim, são alguns dos exemplos, né, que a gente vê bastante associados à questão de segurança de credenciais e de acessos que a gente vê no dia a dia, fora vários outros cenários que a gente observa que são extremamente simples de ser explorados, né? Meu Deus do céu, tô ficando preocupado agora, né, cara? Posso mencionar uma coisa bem rápida aí, João, também? Claro. Então, já bate-papo mesmo aqui, estamos indo aqui. Aí, também. Bora lá conversar. Vamos bater papo aqui. Bom, de qualquer maneira, só para descontrair um pouco, ele falou da questão do pessoal que guarda, né, o gerenciador do Google, mas tem gente que guarda no arquivo Word dentro do computador todas as senhas. Na contracapa do caderno. Mas vamos lá. O adesivo do cartão de crédito, da senha do cartão no cartão. O cartão, isso. Não era assim. Eu colocava a senha do cartão de crédito no cartão. E isso, em cima disso, inclusive, disso que o Bruno falou, Carolina Dickmann foi assim, né? A nossa famosa lei, que ninguém divulgou, mas algumas pessoas sabem disso, que é justamente o hacker, né, que pegou as fotos dela, simplesmente só criou um site para falar assim, um produto novo, vem aqui. E a senha que ela cadastrou nesse produto era a senha de todas as plataformas dela, Facebook, da Apple, todas. Então, o hacker simplesmente pegou Ctrl+C, Ctrl+V a senha, pronto, consigo acessar todas as plataformas, justamente em cima disso, né, Marcelo? É isso aí. E aí tem dois pontos que eu queria colocar aqui, a gente falando sobre senha, por exemplo, né, a senha, hoje a gente vê um golpe muito comum, que é o pessoal, você faz um anúncio hoje na internet, venda de um carro, de uma moto, etc., e aí eles ligam para você falando, olha, isso aqui é da Web Motors, ou seja, lá com a empresa, tem um anúncio em duplicidade, né, só queria confirmar os seus dados. Aí você vai e confirma os dados, ele fala, agora eu vou te mandar uma mensagem, você me confirma o número. Na realidade, ele está clonando o seu WhatsApp. Só para fazer uma analogia bem rápida, mas isso é uma prática muito comum, e as pessoas caem, por isso você vê cada vez mais o WhatsApp clonado, né? Quando a gente pensa no ambiente corporativo, até para a gente ter certeza de que o usuário é realmente o usuário que está colocando, a gente tem algumas ferramentas, como biometria, etc. Mas uma tecnologia que é muito utilizada, que ajuda muito nessa questão, até de você ter a certeza que é o usuário realmente, o detentor, o titular das informações do outro lado, é você usar um multifator de autenticação, né, que nada mais é do que você colocar o seu login e senha, e depois você recebe uma chave, e essa chave é obrigatória você colocar. Isso é bacana para as empresas, porque mesmo que as pessoas tenham acesso ao meu login e senha, ele não vai ter acesso ao meu dispositivo, então ele não vai ter como acessar. Né, alguns bancos que foram hackeados na Europa, algumas, né, outras empresas, se tivesse esse tipo de sistema, não teria esse problema com relação ao compliance. A gente falou rapidamente também da questão do cloud, né, que o Bruno estava respondendo aqui, bacana. Uma coisa que eu acho legal para agregar é que, assim, eu falei um pouco que a questão do LGPD não é só para grandes empresas, mas também para pequenas empresas, menores empresas. Essas empresas, elas não têm condições, muitas vezes, de criar uma equipe de TI de high caliber, etc. Não. Essas empresas vão fazer o quê? Vão pegar empresas como a Cloud Target, por exemplo, que tem soluções no cloud, mas que utilizam ferramentas de última geração, soluções de última geração, e tem toda a questão de ISO, de compliance, criptografia, etc. Então, eu acho que agora, com a questão do LGPD e essa necessidade da tecnologia, cada vez mais essas empresas de cloud vão ter esse papel importante, né, que é atender, através de soluções de última geração, um mercado que realmente não é um mercado que tem essa consciência da importância de TI ou do investimento de TI. Bacana. Eu estou ouvindo mal o João? Cortado? Não. Um pouquinho. Me ouviu, hein? A gente está chovendo cortado, João. Agora voltou. Tô falando pro Carlos aí, estamos indo pro final já aqui, como é que você vai provocar esses caras aqui para começar o processo de despedida, mas já deixando aí um recado pro pessoal que nos acompanhou aqui. Vou terminar aí, vou dar um minutinho para cada um aí, para a gente encerrar dentro do horário. Fala a bola de prata das empresas de vocês. Qual é a minha bala de prata para ajudar a sua empresa a resolver o LGPD? Por favor, muito rapidamente de cada um. Marcelo, qual é a bala de prata da Coffee Bean para ajudar a empresa a se proteger da LGPD?
Vamos lá. É difícil eu falar em 1 minuto, né? Mas eu vou tentar. Juro que eu vou tentar. Mas vamos lá. Bom, a Coffee Tech, ela ajuda bastante as empresas, principalmente na questão, como eu falei bastante sobre a questão de consentimento, né? Então, por ser uma empresa que tenha toda uma plataforma de gestão de acesso e identidade, a gente consegue prover hoje para as empresas uma plataforma que atende a vários artigos hoje da LGPD aqui no Brasil. É uma solução que já está comprovadamente aceita pelo mercado europeu, que nós temos clientes do mercado europeu. E o que eu queria deixar de mensagem aqui é que a nossa tecnologia pode sim ajudar as empresas, caso alguém tenha interesse, falar com o pessoal aí da Ziva para conhecer um pouquinho mais a nossa tecnologia, mas a gente consegue não atender todos os artigos da LGPD, mas eu acho que 7 ou 8 artigos da LGPD a gente consegue atender hoje com a nossa tecnologia, tá bom? E trazendo sempre a parte de segurança, privacidade dos usuários e usando tecnologia de ponta, inclusive a nossa solução, ela está no cloud também, então a gente opta por manter a nossa solução no cloud, até para ter toda a parte de compliance e segurança aí que as redes, que a nuvem provê aí em termos de tecnologia. É isso aí, não sei se deu 1 minuto, mas... Não estou cronometrando, a gente está levando em consideração o bom senso de todo mundo, tá? Beleza? A bala de prata da CyberArk para ajudar as empresas a estarem LGPD compliance, qual que é? Tá. Bom, na verdade, na nossa visão, né, é aquilo que eu comentei. O privilégio está em todo lugar, né? Ou a credencial, ou o acesso. E o que a CyberArk faz no fim do dia é, primeiro, a gente guardar esses acessos, né, de uma maneira adequada, e prover processos de autenticação, né, o Marcelo até comentou, a gente pode associar uma série de serviços nossos com um fator de autenticação analítico, né, que você olha a autenticação como um todo, o dispositivo de origem, movimentação em intervalo de tempo, né, tem toda uma inteligência envolvida, né, não só para validar o acesso das pessoas ou das aplicações aos ambientes no geral, mas também a gente ter toda uma inteligência analítica de monitorar comportamentos, né, de quem está se utilizando desses acessos privilegiados, né, dessas credenciais poderosas dentro do ambiente. Não importa se é um administrador de sistema, né, de um banco de dados, como eu comentei, não importa se é uma pessoa que não é da TI, que está muitas vezes na área de comunicação, né, fazendo post com uma conta do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, da empresa, a gente conseguir, na verdade, trazer aí uma série de mecanismos de proteção para garantir uma série de artigos, né, que a gente também, como o Marcelo comentou, né, a gente vai atender parte das demandas da lei, né, a gente brinca que está todo mundo vendendo hoje, né, que é a solução dos problemas para LGPD, né, mas um dos pontos que eu já observei em vários clientes, por exemplo, tem um processo agora recente que a gente está participando, foi alocado uma verba para LGPD e tem 10 soluções de segurança para LGPD, 10. Né, nós somos uma das 10. Então, a gente vai atender, por exemplo, questões relacionadas à determinação de como os dados devem ser tratados, mantidos, protegidos, responsabilização pessoal e resposta a incidentes, boas práticas de governança de maneira a mitigar risco, né, relacionado a tratamento de dados, e como implementar e demonstrar a efetividade de políticas de segurança no tratamento de dados. Tá? Então, a gente sempre, nesse quesito de privilégios e de acessos, a gente vai conseguir atender nesse sentido aí, tá bom? Beleza. Danilo, qual é a bala de prata? Qual a solução que vocês ajudam a empresa a estar LGPD compliance? Curto e grosso. Eu sei que não tem só uma. Mas curto e grosso, bala de prata. Na verdade é um revólver de prata, né? Com várias balas de prata. Mas pra gente, são soluções Microsoft. A gente usa muito porque todas as empresas usam Excel, Word, Windows, então a gente consegue cercar todos esses produtos e ter... Que eu acho que é um grande desafio, que a nossa bala de prata da Cloud Target, não falando Microsoft, mas da Cloud Target, que a gente consegue balancear muito bem produtividade com segurança. Eu posso deixar tudo, como você disse, colocar tudo seguro, colocar tudo na nuvem, colocar tudo cadeado, tudo arquivo confidencial e pronto, tá tudo protegido. Mas aí se você vai colocar uma proposta comercial que você tem que mandar para um cliente como um arquivo confidencial, o cliente não vai conseguir abrir o arquivo, sério mesmo que você vai fazer isso?
Então a gente, como nossa bala de prata que você disse, Carlos, a gente faz justamente esse balanceamento entre a produtividade e a segurança. Então a gente equilibra muito bem isso, deixando o ambiente seguro e não abrindo mão também da produtividade. Pronto, um minuto. Bacana, bacana. Bom, gente, chegamos ao final aqui então da nossa live de hoje. Agradeço imensamente a vocês três, ok? Danilo, Bruno, Marcelo. Tenho certeza que eu falo como profissional, né? Já não estou muito mais aí mexendo com os bits e bytes, mas aprendi várias coisas aqui com vocês nessa 1 hora de bate-papo aqui. E tenho certeza que várias pessoas que nos acompanharam também, ok? Bom, a nossa live vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Pode ser assistida a qualquer momento. Dentro de 15 dias nós estaremos de novo, começando um novo ciclo, né? Vamos trazer um novo assunto aqui para debate, ok? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gente reforça aqui a nossa campanha de apoio ao Instituto Ação e Educação. Quem quiser conhecer mais o trabalho dessa organização, é só consultar o site, ok? Muito obrigado, senhores. Tchau, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.